À sombra da noite, Jerusalém esconde segredos. No jardim, Jesus, o cordeiro, recua preso aos laços da traição. Os discípulos, pela bruma da incerteza, testemunham a cena. O medo consome seus corações enquanto se escondem entre as sombras. Lá vem Judas, traidor com um beijo, como profetizado. O som da sua traição ecoa nas pedras frias do jardim. As autoridades, empoderadas pela corrupção, se aproximam. A verdade se transforma em alvo enquanto uma multidão observa. Os soldados atam as mãos do cordeiro e o som das cordas se mistura ao murmúrio da multidão. É uma noite de dor. Com um último olhar, Jesus se despede da liberdade. O destino do mundo se sela sob o olhar cúmplice da escuridão. O som dos passos pesados ecoa na sala iluminada por tochas, enquanto Anás observa, seu olhar fixo em Jesus, que permanece em silêncio. Anás pergunta, ríspido: você é o rei dos judeus? A resposta de Jesus é calma, mas firme: você diz isso de si mesmo. Os acusadores se agitam, lançando insultos e exigindo respostas. A tensão se intensifica, mas Jesus mantém sua serenidade. Um sumo sacerdote grita: você não responde às perguntas? Um servo dá um soco em Jesus, que não reage nem se defende. A dor do golpe ecoa, mas Jesus, impassível, olha para o grupo, esperando a verdade ser iluminada em meio à escuridão. Anás continua o inquérito: fale sobre seus discípulos e seus ensinamentos. Jesus responde serenamente, reafirmando seu propósito. As palavras de Jesus reverberam: eu sempre ensinei publicamente. A verdade dele se destaca entre as mentiras e intrigas. Um dos guardas reage com desdém: porque você assim fala? A confiança de Jesus instiga ainda mais a fúria deles. Jesus disse: eu falei mal, prova isso. As palavras caem pesadas, desafiando a moralidade do tribunal. Os murmúrios aumentam e a indignação se espalha. A verdade de Jesus brilha como uma tocha em meio à escuridão da injustiça. Com uma voz firme, Jesus conclui: eu sempre disse a verdade. A sala parece tremer, a consciência coletiva em combate. Anás, furioso, se dirige aos outros prontos para condenar Jesus. A batalha espiritual se intensifica sob o olhar do céu. Anás, com a fúria brilhando em seus olhos, se vira para os membros do Sinédrio, clamando por uma decisão rápida. Os membros do Sinédrio murmuram nervosos, enquanto a tensão aumenta e sombras dançam nas paredes de barro. As testemunhas são convocadas, uma após a outra, trazendo relatos distorcidos sobre as palavras de Jesus. Um homem, com voz trêmula, afirma ter ouvido Jesus blasfemar, fazendo os membros do Sinédrio se agitar. Anás interroga o homem, buscando inconsistências com a intenção de conduzir à condenação. O homem hesita, frequentemente desviando o olhar, a mentira se torna um fardo pesado em sua consciência. As palavras de Jesus ressoam na mente de alguns no Sinédrio, mas o medo os impede de questionar. O próximo testemunho é interrompido por uma onda de raiva de um fariseu mais velho, selando o destino. Ele grita sobre a necessidade de proteger a lei, misturando fé e política em sua furiosa defesa. A multidão fora da casa de Caifás cresce, impaciente e ansiosa, esperando a decisão do tribunal. Os membros do Sinédrio começam a se alinhar, determinados a aprovar a condenação independentemente da verdade. O clima se torna opressivo, como se as paredes estivessem sufocando a verdade com seus murmúrios. Anás, com um olhar decidido, aponta que a segurança da nação está em jogo, fazendo ecoar sua retórica. Os murmúrios se intensificam e a falsidade se transforma em impulso crescente para um veredicto de morte. A história de Jesus, cheia de milagres, é ofuscada pela urgência de eliminar a ameaça sentida pelos líderes. Testemunhas adicionais são trazidas, cada uma mais confusa que a anterior, mas todas seguindo a mesma linha. Seus depoimentos são entrelaçados com mentiras fabricadas que reforçam a imagem de culpa em Jesus. O ruído da acusação ecoa pelos corredores, uma mistura de raiva e temor entre os que assistem ao julgamento. O Sinédrio, agora completamente determinado, se prepara para votar pela condenação sem um pingo de justiça. Com a mão levantada, Anás convoca a votação, um gesto que selaria o destino de um inocente. Os membros respondem, um coro de vozes ansiosas, ecoando a decisão de morte em uníssono. Anás sorri para si mesmo, satisfeito, enquanto seus planos de condenar Jesus se tornam realidade. Do lado de fora, a multidão aguarda, ignorante da sentença que se aproxima, seu futuro entrelaçado ao de Jesus. No tribunal de Caifás, escuros planos se firmam, enquanto o eco da condenação reverbera pelas gerações. A tensão no tribunal de Caifás é palpável. O sumo sacerdote encara Jesus, suas palavras são um desafio: és tu o filho de Deus? A pergunta ecoa. Com olhos penetrantes, Jesus responde: eu sou. Sua voz ressoa um eco de verdade eterna.
Um silêncio pesado toma conta, então a explosão de desdém. O sumo sacerdote rasga suas vestes em um ato de desespero e indignação. As palavras de Jesus ressoam como um trovão, a blasfêmia declarada. A multidão murmura em agitação, um clamor de condenação se levanta. A ira do sinédrio se acende. Cada membro, tomado pela urgência de selar o destino de Jesus, se une em um veredicto ensurdecedor. As palavras de Jesus não são apenas uma resposta, mas um desafio à estrutura de poder. Um poder que agora treme diante da verdade. A sentença porta a resposta à verdade que não podem ignorar. O clamor é por morte a um inocente para preservar suas mentiras. Os soldados, convocados rapidamente, emergem da escuridão, preparando-se para levar Jesus às suas últimas horas. Jesus, sereno em meio ao caos, avança com passos firmes, seu olhar determinado revela uma paz incomum em um momento de condenação. O caminho para a crucificação se forma. A verdade avança, mas o temor e a cegueira dos homens buscam silenciá-la de uma vez por todas. Os ecos da condenação reverberam, mas algo sobrenatural começa a se agitar nas almas daqueles que a presenciam. Uma dúvida se insere. A resposta de Jesus, embora levada à morte, é semente de esperança. O despertar de uma nova fé começa a germinar em corações atormentados. A multidão se agita e gritos de crucifica-o ecoam pelas ruas. O coração da cidade de Jerusalém é tomado pela agitação. Pilatos, com a expressão conturbada diante do povo, tenta entender que mal ele fez. A multidão feroz responde com raiva. Em meio ao tumulto, Barrabás é apresentado. Um criminoso livre, enquanto o inocente é subjugado. A escolha é cruel e profunda. O som do açoite ecoa na praça. Jesus, ferido e ensanguentado, ergue o olhar, mesmo em dor, reflete uma luz de esperança. Apresentado como o cordeiro, ele é visto como símbolo de muito sofrimento. O silêncio do céu é palpável diante da injustiça. Enquanto ele carrega a cruz, a multidão observa. A redenção se aproxima e corações começam a mudar, a esperança renasce.